há um cansaço, e eu vejo ah, aqui pelos meus olhos, né? Eu moro num estado que é considerado Deep Blue, a Califórnia é Deep Blue, e eu vejo amigos do meu filho, que tem, vai fazer 24 anos, também cansados, né? Dessa agenda o tempo todo, porque é uma agenda que deixa muito as pessoas muito reféns, né? Você não pode nem ficar em silêncio, você tem que expor a sua opinião o tempo todo, e a sua opinião tem que ser o tempo todo a opinião da turba barulhenta, violenta, sedenta de sangue, e você tem que manter isso o tempo todo sem o famoso compromise, né? Você não pode compromise, você tem que fechar com ele o tempo todo, senão você é cancelado, é degolado, são os novos jacobinos, né? A gente pode colocar dessa maneira. Eu vejo que há um certo cansaço, sim. E assim como o próprio federalismo americano é muito aplicado nas políticas públicas, na própria economia, eu vejo que esse lado cultural também vai ser aplicado assim, ou seja, de dentro para fora, né? O americano vai começar a reagir nos seus condados, nas escolas, nos condados, nos estados, e isso vai ocasionalmente chegar até Washington, mas a vida cotidiana do americano, o americano não se preocupa muito com Washington, né? Porque se Joe Biden ou qualquer outro presidente de extrema esquerda ou um tirano que entrasse em Washington assinasse alguma ordem executiva absurda, como Joe Biden assinou, ele assinou mais de 70 ordens executivas na primeira semana, muitas dessas ordens desfazendo políticas de Donald Trump. Até aquela ordem executiva assinada em Washington cair aqui no meu condado da Califórnia, que é um condado republicano dentro de uma democrata Califórnia, são muitos filtros. Isso foi uma engenharia muito brilhante dos pais fundadores, né? Ou seja, para alguma coisa catastrófica acontecer na vida do cidadão ali, que vai mudar a vida dele, são muitos filtros. Agora, acho interessante você mencionar esse tabuleiro geopolítico, porque hoje ficou muito claro que mesmo Donald Trump sendo, às vezes, o malcriado do Twitter, né, como era chamado o X, havia uma certa paz nesse tabuleiro geopolítico. Em 2020, a própria administração Donald Trump, os acordos de Abraão, que estavam pregando, trazendo uma certa paz ali no Oriente Médio, né? Os acordos de Abraão, acordos entre os Emirados Árabes, Bahrein, Israel, estava trazendo, de uma certa forma, alguma estabilidade que hoje nós, né, 4 anos depois dos acordos de Abraão, nós estamos vendo, né, uma guerra, né, os palestinos e a faixa de Gaza, Israel se defendendo ali, ou seja, uma estabilidade que estava sendo construída em 2020 por Donald Trump, hoje ela foi completamente implodida. E eu acho que outro ponto também que está trazendo uma instabilidade também fora da política doméstica, mas que afeta a política doméstica, é a imigração ilegal desenfreada. Muita gente gosta de falar que Donald Trump não gosta de imigrantes, mas tira essa palavra ilegal. A imigração ilegal tem um número recorde, um número histórico. Dentro dessa imigração ilegal, o que acontece? Os estados democratas que antes prestavam atenção nas suas comunidades negras ou nas comunidades latinas de imigrantes legais, hoje estão relocando os seus recursos financeiros para os imigrantes ilegais, ou seja, os pobres estão sofrendo nesses estados democratas, conduzidos por administrações democratas, e eles estão sentindo isso. E fora que dentro dessa imigração ilegal já é comprovado pelo próprio FBI que agentes terroristas estão usando essa política de fronteiras abertas para entrar nos Estados Unidos. Então, isso tudo traz um contexto de instabilidade no tabuleiro geopolítico, mas que afeta
a vida, o cotidiano em si do americano, que, por mais que ele não discuta o tempo todo Israel ou os acordos de Abraão, ele sabe que hoje essa política de fronteiras abertas pode afetar qualquer um de nós aqui.